Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo do nosso podcast Tokenization, onde nós abordamos o mundo dos tokens de forma objetiva e direta. Eu sou Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e da Forest Token. Eu sou Fernando Stricker, sócio do SHLO Advogados e também cofundador da Forest Token. Então, Fernando, tudo bem, cara? Como que tá esse mundo das criptos de forma geral? Algumas novidades aí para a gente poder estar conversando, falando sobre tokenização. A gente tem falado aí um pouco de conceitos básicos, um pouco sobre regulação e acho que hoje é bacana a gente trazer essa análise do relatório aqui, um estudo, né, do Boston Consulting Group, que foi lançado agora fim do ano de 2022. E como a gente está encerrando o ano, acho que seria bacana trazer um pouco desses dados, um pouco dessa perspectiva, né? Claro que nossa intenção nunca é ser super técnico aqui, é descomplicar e não complicar a vida do nosso público. E a gente trazer esses dados para realmente reforçar o que a gente já tem falado, né? Que tokenização veio para ficar, que com a regulação a gente deu um passo importante aqui no Brasil e também é uma tendência mundial, né? Então, acho que a gente pode começar a partir desse relatório e avançando, né, de uma forma bem técnica, mas descomplicada. O que eu acho interessante, né, dentro desse relatório é que as coisas estão acontecendo aqui para o Brasil de uma forma bem interessante, né? A gente já havia comentado aqui sobre o marco legal das criptos, a importância que essa lei geral traz, embora não seja uma lei geral, né? Não seja no detalhe, mas como isso é importante, e eu acho que isso é interessante porque o próprio relatório vai falando sobre a importância da regulação, né? Dessa parte de regulamentação para que cada vez mais essa tokenização. Esse relatório eu achei muito interessante, é um relatório bem atual agora, foi feito em conjunto junto com a ADDX, uma exchange de Singapura, e ele já traz números assim já potentes, né? Que é aquilo que a gente vem conversando, né? Ele aponta aqui 310 bilhões de dólares em 2022 sendo tokenizados de ativos ilíquidos, trazendo liquidez. E o mais assombroso, né, que mostra que a gente realmente é um caminho sem volta à tokenização, é o número que ele fala na representação em 2030, que a tokenização represente 10% do PIB mundial. A gente está falando aqui, eles estão apontando aqui 16 trilhões de dólares. Então, veja, é muito legal o relatório, acho que a gente pode ir falando um pouquinho sobre ele. Eu escrevi agora recentemente um artigo simples apontando os principais pontos, né, do relatório, os benefícios, que vai estar disponível nas nossas mídias sociais, mas eu também deixo lá o acesso para o estudo completo. Perfeito. E é muito bacana, né? Tem bastante coisa legal ali que a gente pode ir apontando aqui e trazendo para os nossos ouvintes. Com certeza. Quem quiser ver em detalhes, então, acessa o artigo aí do Rodrigo, que vai estar disponível. E eu acho bacana que o que eu destaquei nesse relatório, Rodrigo, é o que eles falam ali sobre as principais dores do mercado, né? Vamos colocar assim, o que hoje a gente tem assim de dor, né? Principalmente a regulação, ela, digamos, é uma demanda desse mercado para trazer um pouco mais de certeza no sentido de segurança jurídica. Então, sempre que você não tem uma regulação, eu sei que muita gente gosta de trabalhar num ambiente não regulado, porque aí você tem uma liberdade de dizer que aquilo não é proibido e tudo mais, mas querendo ou não, isso tem um efeito colateral, Exato. Que é a falta de atração de capital do mercado, né, do investidor institucional, etc. Então, assim, a incerteza hoje desse mercado, tanto pela volatilidade que já aconteceu, que a gente está vendo, o Crypto Winter aí acontecendo, para quem não é do ramo aí, existe uma teoria de que a gente passe por um inverno, depois a gente volte para a alta do Bitcoin, e sempre foi assim. E todas as criptos que acompanham, né? Eu acho que é sempre importante a gente destacar, né? Então, o Bitcoin sempre é a chave, mas hoje existe centenas, milhares de outras criptos que acompanham esse inverno, né? Exato. Então, o que o Rodrigo falou é que é exatamente o que hoje, né, se viu até então, que era Bitcoin subiu, as outras
outras coins, outros tokens, eles acompanham. Eu até vou discordar, eu acho que daqui uns anos a gente vai ver uma diferença de mundos, a gente vai ver Bitcoin e altcoins, que chamam, que são as coins alternativas, né? As altcoins acompanhando, fazendo esse sobe e desce, mas nós vamos ter justamente os projetos tokenizados, que eles vão ter um valuation, um valor, uma precificação independente. Só que quando a gente consegue chegar nisso? Quando a gente tiver uma consciência dos investidores e das pessoas que estão nesse mundo, porque, querendo ou não, a gente sofre um efeito manada, né? Exatamente. Hoje o que eu enxergo é justamente isso, né? O Bitcoin está puxando, e aí o Bitcoin, as críticas que são feitas para o Bitcoin acabam sendo, se alastrando para as demais moedas, né? Ou tokens dentro desse processo. O que eu realmente concordo com você. Né? E aí que vem a importância da categoria tokenização, né? Da parte de tokenização, onde a gente vai estar falando de ativos, onde a tecnologia vem para trazer facilidades para os investidores e realmente atrair não só o investidor qualificado, mas também os investidores comuns, né? O seu João, a dona Maria, que de repente vão poder estar tendo oportunidade de investimentos que nunca tiveram antes. Exato. Para quem não entendeu nada do que a gente falou até aqui, basicamente você imagina, eu gosto dessa comparação, uma metáfora, né? Você chega no mercado, tem lá refrigerante e aí, sei lá, tem a carne, né? Então, se a carne está tendo aumento de preço, não necessariamente o refrigerante vai ter. Então, o mundo dos tokens nada mais é do que isso. A gente falou disso, né? Um conceito de container. Então, o que está dentro, por trás desse token, né? O que ele representa é o que vai definir o preço. Então, o Bitcoin subindo ou descendo vai ter pouco valor em relação... A gente falou aqui de um case do agrotoken, né? Por exemplo, da soja. Está lá a soja, a gente vai ter a precificação atrelada a isso. Então, só para continuar na linha de raciocínio que eu estava fazendo, a gente está vivenciando, então, esse Crypto Winter, que é uma queda de preço generalizada em relação aos criptoativos, mas isso tende a retornar. Tem alguns economistas que dizem que isso é uma balela. Vários, e pessoa renomada, dizendo, olha, isso é uma teoria... Nobel, né? Exatamente, é uma balela, isso que estão falando que é cíclico é, na verdade, uma enganação, e agora morreu mesmo. Né? Então, isso, só para posicionar um pouco o pessoal, o Banco Central Europeu publicou um artigo nessa linha, dizendo que realmente agora é a morte dos criptoativos. A gente já disse que discorda, né? Mas assim, onde que eu quero chegar? A gente tem essa incerteza, a gente tem esses momentos cíclicos e a gente tem algumas dificuldades ainda que a tokenização enfrenta. E isso que eu acho que esse relatório do Boston Group, ele reforça, mas também mostra que é algo a ser superado. Né? Então, a gente superando esses desafios que a gente nota que é um processo, envolve leis, envolve regulação em cada país, mundo afora. Cada país tem uma velocidade, então essa adoção pelos investidores também vai ter uma velocidade um pouco menor do que a tecnologia então, naturalmente, eu imagino, e até talvez esse tenha sido um dos critérios aqui do Boston Group, que 2030 isso já esteja bem maduro, né? Eu acredito realmente no caminho que a gente fala de uma regulação. O artigo que eu escrevi, até fiz uma analogia com o Mágico de Oz, justamente pensando nessa mágica, né? Porque, por enquanto ainda, eu enxergo as pessoas olhando blockchain, cripto, como algo mágico, né? Como maravilhoso, algo que é distante, que é bonito, mas que realmente, na minha visão, a tokenização, sim, é uma estrada ladrilhada aí com tijolos de ouro, sim, e a gente tem que aproveitar, porém, tem que se tirar um pouco da fantasia. E a gente vê isso muito hoje, por exemplo, quando a gente fala assim, tokenização, né? Até no próprio artigo fala sobre a tokenização de tudo. Né? Tudo pode ser tokenizado. Sim, tudo pode ser tokenizado, né? A gente pode usar a tecnologia para tudo, mas o que vale a pena? O que vai trazer retorno? E a gente não pode fugir dessa lógica. Então, o que eu enxergo é que a tokenização abre um grande espaço, e isso a gente vê, grandes valores, tanto para investidores qualificados e não qualificados, mas também abre para um outro lado, que eu acho que talvez seja algo mais interessante ainda, que é para o empreendedor. Né? A gente tem vários exemplos ali no próprio estudo, né, que ele vai trazendo analogias e conceitos do que poderia ser. Então, por exemplo, se a gente conseguir trazer a possibilidade de um empreendedor pequeno colocar seu negócio numa escala mundial, que é isso que o token pode fazer,
Isso para mim que é a grande magia, porém, que claro, a gente precisa, para que essa estrada tenha segurança, essa estrada, embora ladrilhada com tijolos de ouro, tenha segurança, ela vai precisar de algumas regulações. Exato. Até você falou num dos podcasts que a gente gravou aqui, até me perdi um pouco, mas você falou dos interesses, né? Então, realmente, quem não ouviu os outros podcasts, assim, a regulação ela serve a diversos interesses, né? Então, não é só do empreendedor, a gente não pode ter essa visão egoísta, né? Só do lado de quem está criando o token, da iniciativa privada ou pública, né? Pode ser um governo aí que queira criar um estado, mas a gente tem interesses que ali protege a poupança popular, de pirâmides, etc. Então, assim, até em linha do que você falou, e voltando ao que eu estava falando, a gente chega num momento em que, para essa tranquilidade, vamos colocar assim, né? Uma tranquilidade para o investidor entrar nesse mercado sem ter esse medo de ter casos como FTX, Terra Luna, etc., e o dinheiro dele evaporar, né? Que basicamente quem não está nesse mundo acha que isso acontece em tudo. Então, desmistificando um pouco isso e chegando nessa ideia principiológica que você trouxe de, olha, se eu tokenizar aqui o meu negócio e der segurança suficiente de acordo com alguma lei que me embase, eu consigo dar segurança para o investidor que eu não estou criando algo para simplesmente fugir com o dinheiro, né? Então, eu acho que essa desmistificação que tenta criminalizar, digamos, a tokenização, olha, todo cripto é uma pirâmide. Isso, para mim, demonstra uma ignorância sem tamanho, né? E vocês que estão nos ouvindo, por favor, nunca falem isso, né? Porque seria um absurdo a gente falar tanto aqui e não entender, né? Mas, enfim... Mas eu entendo, mas, por um outro lado, eu também entendo o porquê, né? Porque, claro. Golpistas e oportunistas vão existir sempre. Exato. Mas isso que é importante a gente diferenciar, né? Sempre que há uma novidade, alguma coisa, é uma onda. Né? E essa onda, ela às vezes vem e você não consegue separar o que é bom do que é ruim. E alguns oportunistas vão se aproveitar desse processo. Da ganância. Da ganância. E aí que a gente vai um pouquinho, né? Nós temos uma visão que vai um pouquinho na contramão de quem são os idealizadores do blockchain, onde a gente pensa num espírito mais libertário, né? Que seria a gente não ter controle nenhum, simplesmente nós sermos o próprio controle, que a gente entende que não, que a gente precisa sim ter uma regulação por parte dos órgãos competentes, né? Exato. E aí eu gostaria de continuar sobre o que nesse relatório nós temos que diz, né? Achei bem legal aqui que eles falaram que são key challenges, né? Como impedimentos para o crescimento, então, da adoção da tokenização. O que hoje são gatilhos aí que a gente precisa superar, são barreiras que a gente precisa superar. Primeiro ali ele fala da variação regulatória entre os países. Então, pensando na ótica jurídica e até pensando nos clientes que a gente, né, assessora, assim, a gente vê uma dificuldade muito grande. Olha, queria lançar isso mundo afora. Bom, é muito amplo, né? Eu preciso me adequar à regulação de vários países se for algo simplesmente indiscriminado, né? Então, alguns projetos vão lá e colocam um impedimento para investidor americano, porque sabe que a SEC lá, que é o órgão regulador do mercado de valores imobiliários, do mercado de capitais americano, tendo possibilidade do investidor americano investir no meu projeto de blockchain, de tokenização aqui do Brasil, a SEC pode vir e regular, pode vir e exigir alguma coisa, pode vir e fiscalizar. Então, aí as empresas optam por não mexer lá com aquele regulador. A mesma forma que o Brasil, né? Alguns projetos impedem isso. Então, a variação regulatória é um problema. A gente tem diferentes exigências, diferentes critérios, e isso é um impedimento. Segundo, investidores desinformados que não estão conscientes, né, desse mundo. E eu acho que todos nós passamos por essa curva de aprendizado, né, Rodrigo? Sim, mas isso em tudo, né? Em tudo. Ainda mais envolvendo tecnologia, que é complicadíssima, né? Esse ramo, assim, é difícil achar desenvolvedor nisso. A gente tem também a questão de mercado de capitais, que é complexo as pessoas entenderem mercado financeiro. E nós estamos engateando, né? Se a gente olhando o Brasil, né, a gente já comentou isso sobre isso, nós estamos engateando no mercado de capitais. A gente ainda é um país que é uma criança, porque a gente sofreu quanto tempo com inflação? Processos inflacionários, onde eram os investimentos? Né? Onde que a gente deixava nosso dinheiro? Na poupança, né? ou nos próprios títulos do governo. Né? Então, por quê? Porque era simples, fácil.
mais fácil do que investir numa empresa, né? Expectativas e tudo mais. E o terceiro item, então, assim, investidor desinformado é um problema por conta de toda essa barreira de desinformação e assimetria informacional que a gente chama na economia, né? Que impede ele de tomar uma decisão racional e que ele entenda os riscos que está adotando. Então, ele não sabe disso. Terceiro, a adoção também do mercado B2B e B2C. O que é isso? Ali, pelo que eu entendi do relatório, tá? Essa é uma leitura minha, você precisa de toda uma base de, por exemplo, assessor de investimentos, que saiba analisar cripto e orientar o investidor, assim como acontece hoje no Brasil, com os assessores que a gente tem de investimento que tem lá a regulação da ANBIMA, etc. A gente também vai ter essa guinada desses assessores também analisarem cripto, ter analista de investimento que analise cripto e entenda. Então, hoje também tem esse processo educacional. E quarto, erros de código, né? Então, riscos da tecnologia em si, DLT, blockchain, que, querendo ou não, a gente já viu alguns cases no mercado, não convém ficar falando nomes aqui, não é ideia, mas sim, tem alguns erros que deixam os investidores reticentes. Esses pontos de atenção acho que são muito, muito importantes. Mas se a gente for pensando e olhando do próprio relatório, né, por outro lado, ele também traz meio que aponta também as soluções, né, que são os benefícios, né? Por exemplo, quando a gente pensa nessa questão dos reguladores, a tecnologia, de uma forma geral, ela te permite exatamente aquilo, ou bloquear, ou você criar regras específicas, né? Que eu acho que isso é algo muito, muito interessante, que é a flexibilidade daquele contrato negociado, do smart contract, né? Na verdade, que é a utilização da tecnologia. Então, eu posso bloquear alguém, mas, de repente, eu posso criar regras, uma centena de regras que podem ser compartilhadas por um universo de possíveis investidores. Então, esse também é uma possibilidade. Eu acho que outra coisa que eu acho que é muito interessante que o relatório aponta é os tokenizadores, né? Quem ficar responsável por trazer a tokenização pode criar ecossistemas específicos, de negócios específicos. E eu acho que nisso acaba fazendo com que a gente possa trazer investidores qualificados, né? Então, ou que conheçam aquele determinado mercado e você cria, então, um ecossistema em volta com a tokenização. E aí você gradativamente vai trazendo pessoas para esses universos. Então, dentro do universo, você vai ter pequenos grupos, pequenos ecossistemas controlados. E isso vai trazendo segurança. E eu acho assim, quando a gente para olhar o que eu vejo como a grande beleza, né, do blockchain, e aí sim, você consegue fazer ponta a ponta. Uma negociação entre duas partes sem a necessidade de um intermediário. É essa que é a grande beleza. É isso que a gente vai conseguir, e quando a gente ganhar maturidade no processo de tokenização, que vai fazer com que a gente tenha menor custo, mais segurança. Porque hoje, por exemplo, a gente vê, quando a gente fala numa securitização, quando a gente fala num FDIC, quando a gente fala em tudo isso aqui, o que é isso? São duas pontas que querem negociar, porém não confiam uma na outra e não tem segurança para que essas pontas negociem. Então, a gente precisa necessariamente um intermediário. Exato. E isso que o token vai permitir, que as custódias desse token acabem ficando cada vez mais seguras. Então, você vai, de repente, realmente poder comprar... investir numa fazenda, eles dão até exemplos, né, na fazenda de morango, né, você vai de repente poder investir numa fazenda de morango do outro lado do mundo, sem a necessidade de um intermediário, porque a tecnologia está ali para te garantir essa segurança. Exato. E aí você vai poder ter um retorno em cima disso. E aquele pequeno empreendedor lá do outro lado do mundo também vai poder ter os benefícios de captar internacionalmente. Né? Que é a grande questão, né, eu vejo isso, você traz mais segurança, você elimina intermediários e você consegue fracionar negócios em porções muito, muito pequenas. E isso democratiza o investimento. Né? Ali você falou da fazenda de morango, né? São exemplos do próprio relatório que fala aqui sobre negócios, né? Falar assim, ativos que são naturalmente líquidos e também um pouco estranhos para você, por exemplo, pôr no mercado de capital, né? No mercado tradicional. Então, isso também acho bacana do tokenização. Ele permite coisas estranhas serem tokenizadas. Ali ele fala de vinho, né? Vinho que são exóticos, assim, e também whisky. Então, nós temos aí ativos que entram no mundo da tokenização, tem um mercado que talvez tenha interesse em investir nisso
E, enfim, como você falou no início do podcast, né? Precisa ou não, essa é uma questão de business, né? De negócio. Aí se vai ter interessados ou não nisso é outra questão. Mas que você pode usar como um instrumento para autofinanciamento, para dar alavancagem no negócio, ou para simplesmente fazer um marketplace, né, digital, controlado e não necessariamente público, né, ali com os players selecionados, isso também é uma realidade. Bom, pessoal, a gente está já... Aqui o papo flui, cara. A gente precisa ir encerrando, mas eu quero deixar aqui claro para vocês que eu escrevi um artigo resumo sobre esse relatório. Vamos ter o link também nesse relatório, então lá nas nossas mídias sociais, ali vocês podem encontrar em todo o grupo. E, de maneira geral, eu quero agradecer e fechar isso daqui com chave de ouro. Não sei se você quer fazer algum fechamento, Fernando, para nós podermos encerrar e agradecer a audiência, né? Com certeza. Acho que a gente vai continuar evoluindo nesses assuntos, né? Principalmente criando subclasses ali sobre DeFi e tudo mais para o público ir entendendo um pouco mais sobre as diferenças dentro do blockchain, de projetos em blockchain que existem. Para ter essa informação maior ao público, espero que a gente ajude bastante a todos. Maravilha, pessoal. A gente continua, agradecemos aí a audiência de vocês, peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais e muito obrigado, valeu, galera.